Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, segunda-feira. Vamos caminhar com Jesus? Hoje a gente está aí nas atividades, muita coisa para fazer, né? Estou eu aqui fazendo a live, logo depois da live eu vou para uma outra reunião, né? Então, assim, como sempre, aquela correria que só, né? Só fazendo correria, mas tudo bem, faz parte do show, né? Faz parte das minhas atividades, do que eu faço no dia a dia, então já viu, né? Graças a Deus a gente está conseguindo um tempinho melhor, está dando para me organizar mais. Oi, Ana Paula, paz e bem, boa noite. Ana, eu desconfio que você vai achar interessante a reflexão de hoje, né? Eu desconfio. Hoje a gente tem uma reflexão de um assunto assim que em parte tem a ver com a Igreja Católica, mas eu acho que tem a ver também com todos aqueles que caminham com Jesus, porque de uma forma ou de outra a gente passa por isso, e de uma forma ou de outra cabe também a gente fazer esse movimento que a gente vai tocar na hora da reflexão, né? Bernardo, você pode fazer homilia, por que você não fala em homilias, fala em reflexão? Eu posso fazer homilia, não vejo problema nenhum nisso, né? E eu poderia falar que eu estou fazendo uma homilia, mas eu não quero. Oi, Pedro, boa noite, paz e bem. Eu não quero fazer uma reflexão, por alguns motivos, né? O principal motivo, mais importante de todos, é que a gente está querendo desenvolver um caminho sinodal, uma construção de sinodalidade. Então acho que é legal, paz e bem, Pedro, é legal que a gente possa fazer uma coisa que todos possam participar. Se eu falo que vou fazer uma homilia, pode ser que alguém que não é católico não goste, pode ter algum católico muito conservador que diga que eu não posso ser interrompido. E aí eu prefiro fazer uma reflexão, que reflexão todo mundo pode fazer, todo mundo pode interromper, discutir, se alguém quiser entrar. Eu quero participar, então entra, pede para participar, eu abro aqui a tela, você participa, fala comigo, né? Dividimos a tela, dividimos a reflexão, né? Meu sonho é, algum dia ainda vou pensar uma forma de fazer isso, né? Até fazer isso de um jeito mais especial. Até hoje não assisti aqui nenhuma reflexão que fosse desinteressante. Poxa, Ana, assim eu fico sem graça. Eu agradeço muito o elogio, para mim é um elogio muito bom. Aí o que eu tento fazer realmente é trazer uma coisa que seja interessante, instigante, provocante, né? Já foi criticado algumas vezes por algumas lives, algumas pessoas me questionaram em lives, me questionaram. Pedro concorda, que bom, Pedro, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Pedro, pelo carinho de vocês. Alguns, poucos, graças a Deus, poucas pessoas. Beta, boa noite, paz e bem. Algumas poucas pessoas me questionaram no particular de forma mais rude, né? Duas de forma agressiva. Mas sabe assim, eu não posso fazer nada, né? Eu faço uma reflexão totalmente dentro. Boa noite, Beto. Totalmente dentro do que a gente tem da igreja, dentro do que a gente tem de conhecimento do que segue Jesus, daqueles que seguem Jesus, né? É óbvio que muito do que tem aqui eu falo de espontâneo, vocês sabem disso, né? Eu tenho aqui do lado apenas o Evangelho, né? Mas é óbvio que eu estudo esses assuntos,
Cada assunto que eu trabalho aqui é fruto de um estudo que eu faço, que às vezes eu guardo para algum dia fazer uma reflexão, como vai ser hoje. Então vamos começar o Evangelho para a gente poder entender essa questão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genazaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em sua cama para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças. Pediam-lhe para tocar, ao menos a barra da sua veste. E todos quanto o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Essa leitura, ela tem um ponto, um detalhe, que talvez, eu já falei, mas que talvez vocês não tenham notado, e que é importante. Marcos escreve para os romanos. E Marcos, ele tem uma coisa muito interessante, que é a relação que ele tem com atravessar o mar da Galileia. Por que essa relação é importante? Porque o mar da Galileia, ele separa a região que viviam os judeus da região que viviam os pagãos. Claro, é possível que alguns judeus vivessem na região da Galileia e alguns pagãos vivessem na região da Judéia, mas o que eu estou falando é que havia uma predominância de um povo de um lado, uma predominância de um povo do outro. Quando eles atravessam uma margem, quase sempre vai acontecer alguma coisa importante. Porque ou Jesus está saindo do território dos judeus e indo para o território dos pagãos, ou está saindo do território dos pagãos e indo para o território dos judeus. Boa noite, Luciana. Paz e bem, seja bem-vinda. Sabe, pessoal, e aqui a gente vê uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente deveria trazer para nós. Tá? O que é? Ele atravessa o mar da Galileia e vai para Genazaré. Genazaré é região de pagão. Paz e bem, é região de pagão. E lá chegando, reconhecem ele. Ou seja, é uma região que ele já havia ido, que ele já havia operado grandes milagres. E aqui eu quero lembrar que a função do milagre não é fazer uma pirotecnia, fazer um show de fumaça e espelho, e sim mostrar que Jesus é Deus. É por isso que João fala que os milagres são sinais. Eles mostram que Jesus é Deus. Até aqui, tudo tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Vamos adiante. E aqui é que a gente começa a ver o grande problema. Jesus veio da região dos judeus. Jesus é judeu. Jesus foi criado dentro da cultura e da religião judaica. E ele é a fonte da lei. Ele é a própria lei. Mas ele vive sob a lei enquanto ser humano. E aqui nós temos um problema. Por quê? Porque a lei judaica é clara. Se você toca o doente, eu não sei quem é, Karina. Paz e bem, Karina, boa noite. Se você toca o doente, você se torna impuro. Aliás,
não precisa nem tocar um doente. O homem toca uma mulher no momento das regras, ou seja, no momento da menstruação, ele se torna doente, ele se torna impuro. Ou seja, na cultura de Jesus, na legislação de Jesus, na religião que Jesus foi criado, não se toca em doente. Tocar é igual a se tornar impuro. Tanto que teve uma live que eu falo que Jesus assume o lugar do leproso. O leproso não podia entrar na cidade, porque ele tinha lepra. Jesus toca o leproso, tira a lepra dele, o leproso volta para casa. Mas por ter feito isso, ele não podia mais entrar nas casas, nas cidades. Porque ele tocou o leproso, ele se tornou impuro para as pessoas. Ou seja, as pessoas que ainda não haviam entendido que Jesus é Deus, Jesus é a fonte de toda a pureza, ao tocar no impuro, eles, ai meu Deus do céu, se tornou impuro, não pode entrar. Por que isso é importante? Porque Jesus foi para uma região que não é uma região de judeus, é uma região de pagãos. E nessa região de pagãos, a cura é dada, a manifestação da oração é dada pelo toque. A manifestação do desejo de curar uma pessoa é dada pelo toque. Nem que seja tocar a barra da túnica dele. Como fez a mulher hemorriça, se lembra? A mulher hemorriça toca a túnica de Jesus. Jesus vira e fala assim, quem foi que me tocou? E ela está tremendo de medo. Ela está tremendo de medo por quê? Porque ela tinha medo que as pessoas em volta, ao saberem que ela, impura, havia tocado no puro, ainda mais ele, tinha medo dela ser espancada ou até morta pela maldade que fez, tornando Jesus impuro. Então, entendam bem, para um judeu tocar um doente é se tornar impuro, é algo que, vamos dizer assim, perturba a religião dele. E nós não devemos questionar isso. Porque nós que seguimos Jesus não queremos que fiquem questionando a nossa religião. Oi, Robert. Paz e bem, boa noite. Nós não queremos que questionem, que fiquem levantando problemas com a nossa religião. Então nós não vamos ficar também fazendo isso com a religião dos outros. Mas agora Jesus se vê diante de um grande drama. Pessoas que precisam dele, que acreditam nele, que querem a bênção, querem a cura dele, lhe pedem que ele lhes toque. O que Jesus podia fazer? Não! Isso não posso fazer porque a minha religião diz que isso é impuro. Eu não posso fazer isso, não vou me tornar impuro. Jesus tem uma outra saída. Ele pode ir lá tocar e irritar os seus irmãos judeus. E agora? Qual é a saída? Como ele vai resolver esse dilema, esse problema? Ele usa da propriedade da igreja. Bernardo, mas a igreja não existia ainda. A igreja só surge lá na última ceia. Não, pessoal, olha só. A igreja, ela sempre existiu. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o povo de Deus em movimento. Nós falamos que ela surge formalizada na última ceia, mas ela sempre existiu. E ela sempre pôde fazer o processo chamado inculturação. O processo onde você traz de uma outra cultura um elemento desta outra cultura e passa a usá-lo na sua religião sem alterar
a verdade da sua fé. Sabe, pessoal, tem umas coisas assim que a gente não imagina, né? Você que está ouvindo essa live, ou que vai ouvir essa live, você já imaginou uma celebração religiosa sem música? Sem nenhuma música. Vamos fazer uma celebração religiosa. Não tem espaço para música nenhuma. Não vai ter canto de entrada, não vai ter louvor, não vai ter nada. Já pensaram nisso? Bernardo, por que você está falando isso? Porque a cerimônia dos judeus, na época de Jesus, não tinha cantos. A cerimônia dos pagãos tinha, então eles trouxeram os cantos. Né? Nós que somos católicos, nós adoramos quando na missa tem a aspersão da água benta. Mas aspergir água durante um culto é coisa de pagão. Quantos dos nossos irmãos, quando querem rezar pela cura de alguém, tocam no ferimento e pedem a Deus que interceda por esse irmão nessa lesão, nessa doença, nessa dificuldade, e que ele fique curado? Tocar o doente é pagão. Mas a igreja, ela faz o que Jesus sempre fez. Ela vai ao encontro das pessoas, vê as pessoas com olho de bondade, vê assim, olha as coisas com olho de bondade. Olha que gesto lindo, tão bonito, tão caloroso. Vamos usar esse gesto também. Bernardo, mas em que afeta a sua fé tocar ou não tocar no doente? Entende? Jesus, ele se abre ao próximo e aceita coisas que o próximo tem para poder melhor conviver com esse próximo. Sabe, quando a igreja chega à Europa, ela vê que existe um monte de gente de cabelo claro e olho claro na Europa. E aí o que ela faz? Cria ícones de Jesus com pele branca, olho azul, cabelo quase louro, ou louro. Vamos dizer, louro. Ah, Bernardo, mas Jesus não era assim. Jesus tinha um cabelo mais para minha cor, talvez um pouco mais preto, talvez, né? Tinha um rosto mais assim. Como é que você sabe? Porque o povo da época era assim. Jesus não podia ter que se criado naquele povo de forma absolutamente diferente daquele povo, porque não seria reconhecido naquele povo. É a graça. A beleza disso é que Jesus, para curar as pessoas, ele incultura os hábitos. Jesus, para trazer a cura, ele traz elementos da cultura. Por quê? Porque ele sabe da necessidade de chegar ao irmão e à irmã. Uma pessoa não é curada se não existe abertura para essa pessoa. De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando assim, não, fulano é isso, fulano é aquilo, eu não quero saber dele, eu não quero cuidar dele. E que Jesus fala, não, eu não tenho nada a ver com esse irmão, mas eu quero curar ele, e por isso eu vou me adaptar ao meu irmão. É muito interessante quando você vê algumas pessoas que, para chegar ao seu irmão, à sua irmã, mudam hábitos de vida. Né? Na ordem dos verbitas, dos missionários do Verbo Divino, o primeiro missionário é José Freinadmetz, que é um alemão. Se eu mostrar uma foto dele para vocês, mas ele lá no fim da vida dele, lá com seus alguns anos,
vocês vão olhar, esse chinês é quem? Porque José Reinhard Metz foi para a China e de lá nunca mais voltou. E ele adquiriu não só a roupa, ele passou a vestir aquela roupa de chinês, inclusive aquela bandana assim que cobre a cabeça toda, ele usava. Ele fez aquela barba com aquelas pontas assim de chinês, ele usava. E ele, o rosto dele se modifica. Tamanha a proximidade dele com o povo. Essa é a graça da enculturação. O próprio Deus se transforma, assume o corpo de um ser humano para curar o ser humano. A sua igreja vai ao mundo inteiro, fala todas as línguas, conhece todos os detalhes de todas as culturas para curar a humanidade. Nós temos padres que foram para a África, encontraram grupos dizendo que não podia sair de noite porque tinha um espírito mau que matava quem saía de noite. Eles trancavam, ficavam trancados, ninguém, podia acontecer o que fosse, as pessoas não saíam. E aí o padre começa a sair com uma tocha no meio da noite. O pessoal, você está louco, como é que você faz isso? O espírito mau vai te matar. Mas eu conheço um espírito que é maior do que esse espírito mau, e essa luz representa ele. Não é verdade, mas isso é o Círio Pascal, que nós tantos falamos. Quantas vezes se cantou na antiguidade: Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Sabe, essa visão de trazer as coisas de outras culturas para que nós possamos nos relacionar é essencial para nós hoje. Quando você se encontra com alguém que é comum a você, que é igual a você, é fácil. Você conversa sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos temas, está ótimo. Mas e quando você encontra alguém que não é parecido com você? Sabe, por exemplo, agora não, porque com a epidemia eu estou 2 anos sem ir nos presídios. Mas houve uma época que eu ia nos presídios, uma vez por mês. E indo nos presídios uma vez por mês, aconteceu mais de uma vez de eu começar a me acostumar com o palavreado das pessoas. E era muito gozado que chegava a um ponto que quando eu ia para o presídio, as pessoas que ficavam do meu lado estranhavam, porque eu falava termos assim que o pessoal ficava olhando. Mas, Bernardo, o que você está falando? Mas isso era essencial, porque os irmãos presos, as irmãs presas, ao verem eu falar como eles falavam, se sentiam à vontade comigo. E a gente criava um canal de confiança. E às vezes eu conseguia coisas que outros não conseguiam. Por outro lado, às vezes eu precisava de uma ajuda dos carcereiros ou do diretor da prisão, e aí eu tinha que falar com eles de outra forma e entender que o drama desses profissionais que trabalham é um drama real, eles sofrem também, mas não é igual ao drama real dos prisioneiros, que sofrem também. E que eu, para poder exercer o meu papel, eu precisava entender que eles sofrem e sofrer com eles. Me colocar no lugar do outro, como Jesus fez. Tocar no leproso, como Jesus fez. Permitir ser tocado, como Jesus fez. Ou seja, eu não estou dizendo aqui que o que eu fiz foi algo excepcional. O que eu fiz
foi o que eu peço a vocês todos os dias. Que vocês caminhem com Jesus. Que vocês entendam por que Jesus abre mão de ser, do preceito que ele aprendeu, de não ser tocado pelo impuro, porque ao fazer isso, ele permite chegar-se, ele se permite chegar ao irmão, chegar à irmã e curar o irmão, curar a irmã. O primeiro passo para a cura é a inculturação. Mas essa inculturação, a primeira delas é a sua inculturação. Cabe a você dizer: eu preciso mudar minha forma de pensar, de ser e de agir para chegar ao meu irmão. Depois você tem que dizer: a minha comunidade tem que fazer isso. E depois até dizer: a minha igreja tem que fazer isso. Sabe, à medida que a gente vai criando essas etapas, a gente vai curando as pessoas. Eu fiquei muito contente hoje de manhã, quando eu abri o meu Instagram, vi uma mensagem de uma pessoa e ela falou assim: Diácono, a sua fala de ontem foi maravilhosa, eu me senti perturbada pela fala, ela me tocou, me deixou edificada. E eu vejo que eu tenho que ir ao encontro dos meus irmãos. Eu fiquei olhando assim: meu Deus do céu, ganhei um dia. Por quê? Porque essa pessoa fez o que Jesus está fazendo agora. Essa pessoa se permite tocar pela palavra para que ela possa ser uma pessoa boa. Ela se permite tocar pelos outros para que ela própria possa ser cura no mundo. Então, pessoal, como eu sempre falo, pode ser difícil, pode ser custoso, exige esforço nosso. Mas caminhar com Jesus sempre vale a pena. Amém? Eu estou no meu horário, né? Ainda não deu 8 horas, se bem que hoje eu falei um pouco mais do que o habitual. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena, né? E eu vou ter que terminar logo. Eu ainda tenho uma pessoa para conversar hoje. Então a coisa hoje está puxada, graças a Deus. É sinal que eu estou fazendo o meu trabalho, o meu papel no mundo. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã, 19h30. Todo dia, 19h30, exceto domingo. Domingo é 15h30. Tá? E vamos para frente, vamos em diante e vamos ver o que a gente consegue. Combinado? Vou me despedir deixando, como sempre, a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuidem, protejam-se. Tá? Se não tomou a vacina, toma. Não deixa de usar máscara. Por favor, se cuida dos outros. Se deixa tocar pelo amor. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.